Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a correção da atividade de literatura, bloco 4, plano de estudos 4. Guimarães Rosa não foi apenas o autor que expandiu o sertão para caber nele, o homem universal. Sem seus contos e romance, a paisagem sertaneja e a linguagem em mudança, servem de palco e fala para os dramas humanos, ele também sobre aproveitar ideias súbitas que lhe surgiam. Foi assim, por exemplo, com A Terceira Margem do Rio, um de seus contos mais famosos, cuja ideia veio toda inteira enquanto subia no ônibus. Algo que também parece ter acontecido com Fita Verde no Cabelo, publicada no livro Ave Palavra, sendo uma história que se relaciona ao conto Chapeuzinho Vermelho, mas com uma inversão e subversão, como se ao mesmo tempo fosse a mesma, mas fosse outra, mais humana, mais consciente, mais triste. E o estilo rosiano, por certo, cria lances de linguagem que fornecem ao leitor novos jogos e surpresas. Há de se ler como se fosse em voz alta, como se contasse a outra essa nova velha história. Fita verde no cabelo. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto, aquela um dia saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara-a com um cesto e um pote à avó que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita Verde partiu. Sobre logo, ela, a linda. Tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que, indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam. Mas lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesmo era quem se dizia: vou a vovó com cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a, a colar. Depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo, em pós. Divertia-se com ver as alvelãs do chão. Não voaram com inalcançar essas borboletas, nunca em buquê nem em botão, e com ignorar de cada uma em seu lugar as plebeinhas flores, princesinhas incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha sobejadamente, demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando ela, toque, 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 bateu. Quem é? Sou eu, a fita verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com fita verde no cabelo que a minha mãe me mandou. Vai, a avó difícil disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Fita Verde assim fez, e entrou e olhou a avó. Estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado, e fraco e rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca, e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora Fita Verde se espantava. Além de entristecer-se,
de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada. E estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou: Vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta. A avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios! Ai, tão arroxeados! É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado e pálido? É porque já não te estou vendo. Nunca mais, minha netinha. A avó ainda sussurrou. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez, gritou. Vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio triste e tão repentino corpo. Questão 1. Após a leitura desse conto, analise os elementos da narrativa. Letra A. Quem é o narrador? Narrador é o observador. Letra B. Quem são os personagens? Fita Verde, a mãe, a avó e os lenhadores. Letra C. Qual o espaço, qual o lugar onde se passa a história? Se passa na casa de Fita Verde, no bosque e na casa da avó. Enredo. Breve reconto dos fatos que acontecem no texto. A mãe de Fita Verde pede que a menina leve um pote e um cesto à casa da avó. Sem perigos, a menina atravessou o bosque, chegou à casa da avó e encontrou-a bastante debilitada. Depois de algum tempo de conversa, a avó falece. Questão 2. No final do texto, o que realmente acontece com a vovozinha? Ela morreu. A morte da vovozinha carrega a metáfora do amadurecimento para a Fita Verde, ou seja, o fim da infância. Para responder às questões 3 e 4, leia o texto seguinte. Intertextualidade. Nas nossas conversas do dia a dia, muitas vezes fazemos referência ao modo de dizer, aos gestos, às palavras ditas por uma determinada pessoa. Seja aquele personagem da televisão, aquele amigo de quem gostamos muito, alguém da família, enfim. Várias são as pessoas a quais podemos nos referir. Quando escrevemos, também podemos proceder da mesma forma, baseando-nos as palavras ditas por aquele escritor que admiramos, aquela canção de que gostamos, entre outros casos. Saiba que todas essas situações representam casos de intertextualidade. Em outras palavras, a intertextualidade nada mais é do que a influência ou relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. A intertextualidade pode ser verificada em textos, livros, músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. No exemplo a seguir, veja que a imagem da Mônica e o anúncio da marca Bombril basearam-se no famoso quadro da Mona Lisa. Agora que você já sabe o que é intertextualidade, responda. Questão 3. Fita Verde no cabelo estabelece uma intertextualidade com a história da Chapeuzinho Vermelho. Justifique mostrando semelhanças entre os dois textos quanto os personagens de Fita Verde no cabelo. Fita Verde, a mãe, a avó e os lenhadores. E os personagens de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, a mãe, a avó, o lobo e o caçador. Letra B. Ações da personagem principal. Em Fita Verde no cabelo, ela leva um pote e um cesto à casa da avó. E as ações dos personagens principal em Chapeuzinho Vermelho levam cestos de doces à casa da avó. Letra C. Espaços, lugares da narração. Em Fita Verde no cabelo, o espaço é na casa da menina, no bosque e na casa da avó. E em Chapeuzinho Vermelho é na casa da menina, bosque e na casa da avó. Questão 4. O subtítulo do conto de Guimarães Rosa
é nova velha história e anuncia a intertextualidade porque, ao dizer nova velha história, percebemos que se trata de uma história nova, fita no verde no cabelo, baseada em uma história antiga, Chapeuzinho Vermelho. Questão 5. Produção escrita. Inspirada em algum clássico dos contos de fada e fantasia, como Chapeuzinho Vermelho, o Rei e o Sapo, Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, A Bela Adormecida ou João e Maria. Crie uma narrativa, dando a sua versão em uma história bem engraçada e moderna, bem do seu jeito. Para compor seu texto, use diálogos entre os personagens e empregue adequadamente os sinais de pontuação e o parágrafo. Não se esqueça de revisar o seu texto e reescrevê-lo até que você o considere adequado. Bom, então vocês escolhem aí qual é o conto de fadas preferido de vocês e criem uma nova história. Por hoje é só, até a próxima!